Esse tweet aqui, ele traz uma colocação que eu acho bem interessante, um ponto de vista que eu acho bastante válido, porém com algumas observações, tá? É a questão do determinismo econômico, tá? O que diz aqui é alguma coisa do tipo, olha só, o país, quanto mais quente é o país, mais pobre ele é. E segundo está elaborando aqui o autor do post, isso se deve a características, se você está num país frio, você precisa se preparar, você precisa guardar comida e não sei o que lá, num país pobre você consegue viver de forma menos planejada e coisa e tal, e com isso você acaba tendo uma economia menos funcional no final das contas, né? Eu discordo desse ponto, tá? Eu acho que a diferença está em outros aspectos, mas eu vamos avaliar isso aqui com calma, porque isso é um fator que corre muito com uma certa frequência e que pode também gerar uma certa, digamos, um certo desânimo no Brasil, porque, bom, se a economia depende da temperatura, meio que, né, não adianta, né? O Brasil nunca será desenvolvido e coisa e tal, e eu acho que isso é um sentimento muito ruim. Isso é um sentimento que não leva a muita coisa, né? Além do que, você tem que lembrar que tem algumas exceções bastante significativas nessa história aqui. Inclusive, esse é um tema que já há muito tempo é discutido, não é uma coisa de agora, né? Vamos entender isso aqui. O que você tem de comprovação nesse sentido? Ou seja, que quanto mais frio o país, mais desenvolvido ele é. E o que você tem de comprovação no sentido contrário? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por ninguém. Eu que achei esse tweet aqui, achei interessante de trazer para a gente conversar, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, desde que o mundo é mundo, existe o questionamento sobre por que alguns países são mais ricos do que outros, né? Você vê lá na Europa, as pessoas são mais ricas na Europa, elas têm uma condição de vida melhor, as cidades são mais arrumadas e coisa e tal. Aqui no Brasil é uma confusão danada. Quem joga GeoGuessr comigo percebe isso claramente. GeoGuessr é um joguinho que você é colocado em algum lugar do mundo e você tem que adivinhar onde é que você está, né? E quando cai no meio de uma estradinha, você já sabe pelo tipo de asfalto se você está no primeiro mundo ou no terceiro mundo, né? Não tem muito como fugir, né? Dá para saber exatamente onde é que você está, porque de fato você tem uma riqueza maior na Europa e coisa e tal, você tem uma condição melhor por lá. Mas a grande dúvida é, por quê? Por que que a Europa é mais desenvolvida do que o resto do mundo, ou do que a América Latina, por exemplo, ou que a África, por exemplo, né? Bom, esse gráfico aqui é uma tentativa de explicar esse tipo de coisa, né? Os países em azul claro são países da Europa, então você vê aqui a Noruega, a Suécia, a Finlândia, coisa e tal, Reino Unido, Polônia, Ucrânia, Turquia, Portugal está aqui também. O tamanho da bolinha é o tamanho da população, mas você vê que todos os países aqui em azul claro estão muito bem. Mas são países mais frios, né? Aqui, ó, no eixo vertical aqui você tem o PIB per capita, que é a riqueza média no país, né? Repara que isso aqui já é um problema, né? Porque um outro fator que você tem nisso daqui é a desigualdade da população. Tem países que, embora sejam muito pobres, algumas pessoas são muito ricas, né? E outros países que são mais igualitários, né? E, aliás, isso é um outro ponto que eu acho que é mais importante nessa história do que isso daqui. Esses países da Europa tendem a ser mais igualitários do que, por exemplo, o Brasil ou países da África, né? Países da África costumam ter muita riqueza, mas na mão de muito poucas pessoas, o resto da população muito pobre, né? Em azul é Américas, né? Então, América você tem aqui os Estados Unidos, o Canadá bem mais frio que os Estados Unidos, e mais ou menos o mesmo nível aqui de GDP, né? E aí você tem aqui o México na América do Norte ainda, e o resto da galera da América Central vindo aqui, a América do Sul. Curiosamente, você repara que a Argentina está melhor do que o Brasil, o Chile está bem melhor do que o Brasil, né? O Chile está aqui, ó, junto com os países de primeiro mundo aqui, né, com um GDP bem significativo, né? E aí, repara como é que faz sentido, porque de fato o Chile e a Argentina, embora sejam no hemisfério sul, são mais frios que no Brasil, né? E Peru, México, está aqui o Brasil e coisa e tal, aí tem outros países das Américas aqui também. Repara que o que pesa muito aqui para o lado da temperatura alta e riqueza baixa, né, é justamente o pessoal da África, né? Então aqui desse lado de cá você tem muito Sudeste Asiático e África. O Sudeste Asiático são os amarelinhos, então você tem aqui Mianmar, Nepal, Índia, Tailândia, não sei o que lá, todo mundo aqui muito quente e realmente com uma pobreza muito grande.
Da mesma forma, a África aqui, que está a África acima do Saara, é o verdinho aqui também, o mundo árabe, né? Em verde, e a África subsaariana em vermelho. É o que joga esse lado de cada coisa para baixo, né? Então, você olhando aqui, parece que realmente tem uma dependência. Os países mais frios, você tem uma melhor renda no final das contas, né? Os países mais quentes, você acaba tendo uma riqueza menor das pessoas, né? Eu não gosto desse tipo de gráfico, eu já falei para vocês, eu acho que determinismo econômico não existe, é uma coisa até muito perigosa, porque pode dar a impressão para as pessoas de que não tem jeito, né? Vou fazer o que com o Brasil? O Brasil é quente, não tem como resfriar o Brasil. Então, meio que não tem jeito, né? O Brasil nunca vai ter solução. E aí, o que eu digo para vocês, a verdade não é bem essa. Por quê? Porque se você olhar bem esse gráfico aqui, você vai ver que tem, embora exista a tendência principal, existem pontos fora da curva muito significativos, né? O principal deles aqui, ó, Austrália, Singapura, Israel, Catar, UEA, Arábia Saudita, são países que são muito quentes e têm uma renda muito boa. Você até pode alegar que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar é porque tem petróleo pra caramba e não sei o que lá. Mas isso não é bem assim não, tá? Porque existem muitos países que têm riquezas naturais muito grandes e ainda assim são países muito pobres. Assim, a riqueza natural costuma enriquecer uma elite muito grande e o resto da população ficar na pobreza, né? Então não ajuda muito. Mas Austrália, Singapura e Israel são exemplos de países que são bem equalitários, não tem muita diferença assim. São países quentes e que você tem um alto nível de vida. E da mesma forma, você pode ver do lado de cá, você tem o Quirguistão, o Tadiquistão aqui, que são países muito frios e pobres também, que você tem uma renda muito pobre. Então, assim, embora você possa notar uma tendência nessa reta aqui, eu diria que isso daqui é muito mais causado por outros fatores do que propriamente pelo clima. O clima não interessa muito. Porque olha só, olha o que o cara fala aqui, ó. Ah, pense nas culturas mais inovativas, o que elas têm em comum? Ah, ela tem muito frio, né? Estações frias, né? Você não pode ser preguiçoso num clima frio. Você não pode viver impulsivamente no clima frio. Se você não guardar comida ou planejar no inverno, você está morto. Você precisa cooperar, ou então você está morto. Você precisa esperar, ter a gratificação retardada, né? Saber poupar para o futuro, não sei o que lá, senão você está morto. Você precisa criar ferramentas, preservar comida, construir locais de armazenagem, ou então você está morto e coisa e tal. E eu acho isso daqui uma grande merda. Ele está totalmente errado. Imagina as tribos nômades no Saara. Elas têm que ter muito mais do que isso daqui. Elas precisam ter muito mais controle de planejamento de comida e guardar para travessias ou para momentos de seca. Precisam cooperar de forma muito unida, tanto que existem códigos de honra no Saara muito conhecidos de ajudar pessoas que estão em dificuldade, de fornecer água, não sei o que lá. Tudo isso é verdade em um monte de lugares, não é só em clima, não é só o frio que representa um desafio para a vida humana, né? E você pode dizer que aqui no Brasil a gente realmente tem um certo privilégio, né? É relativamente fácil viver no Brasil, né? O clima é um clima agradável o ano todo, mais para quente do que qualquer coisa, mas a verdade é que é difícil você morrer de calor, né? Até morre, mas é mais difícil, né? Morrer de frio é bem mais comum. E aqui no Brasil você tem realmente uma facilidade muito grande, né? Qualquer lugar que você vai plantar alguma coisa, cresce coisa, não há muita dificuldade nisso. Mas existem uma série de outros lugares que tem esse tipo de coisa. O que eu vejo nesse gráfico aqui é muito mais uma questão sobre a superioridade da Europa sobre a África. Se você reparar isso aqui, por que eu acho que a Argentina, o Chile e o Brasil e a América está melhor do que, por exemplo, a África? Na verdade, porque foi colonizada por europeus. A verdade é essa. A riqueza da Europa veio aqui para a América Latina e, particularmente, os europeus tenderam a vir mais para os lugares que tinham clima temperado como o da Europa. Por isso que o sul do Brasil é mais rico, né? Tem uma influência maior de europeus. A Argentina, o Chile do mesmo jeito, mas não é porque é frio, é porque atraiu mais gente da Europa para cá. O Jared Diamond, ele parte de uma outra pergunta, né? Não só sobre a riqueza, a pergunta dele é: por que foi a Europa que colonizou a América e não a América que colonizou a Europa? Para pensar, né?
A raça humana é a mesma, somos todos o mesmo ser humano que foi distribuído aí ao longo do tempo. Há cerca de 13 mil anos atrás, o ser humano saiu aqui da Ásia, atravessou o Estreito de Bering, entrou aqui nas Américas, colonizou a América inteira. O mesmo ser humano que colonizou a Ásia, que colonizou a Europa, a mesma coisa. Mesma capacidade intelectual, mesma capacidade de trabalho, mesma inventividade, a mesma coisa. Ficaram separados 10 mil anos, né, ou 13 mil anos na verdade. Né? Então, ou seja, aqui desenvolveu de um jeito, aqui desenvolveu de outro, mas com a mesma capacidade. E quando chegou na época dos descobrimentos, lá pelo ano 1500, as cidades aqui no México, né, da cultura mexica, né, a cidade de Tenochtitlan, ela era maior do que Madrid. Como é que foi um pessoal aqui de Madrid, uma cidade menor do que Tenochtitlan, que construiu um navio, atravessou o mar e descobriu, entre aspas, o México, e não o contrário? Por que não foram os mexicanos, na verdade, os mexicas, né, que era a cultura que tinha no México na época, que criaram um navio e navegaram e descobriram a Europa do lado de cá, né? E daí, esse livro dele, esse livro aqui, né, Armas, Germes e Trigo, Armas, Germes e Aço, né? A explicação já está na capa do livro, né? Ou seja, porque os europeus tinham aço para construir um navio para atravessar o oceano, as culturas na América não tinham aço, não tinham nada de metal muito elaborado, tinham armas, então a capacidade de armar, de dominar era muito maior. Se você parar para pensar, os conquistadores espanhóis eram cerca de 600 pessoas dominaram uma população de 4 milhões de nativos que tinha ali na região do México e coisa e tal. Como é que pode isso? Armas, né? Com arma realmente é mais fácil, mas principalmente por conta dos germes, né? Tanto aqui no Brasil, quanto no México, quanto nos Estados Unidos, o que dizimou a população nativa não foi tanto o conflito com os europeus, foi justamente as doenças, né? As doenças que os europeus trouxeram para as Américas, que acabaram com o pessoal, né? E o fato é o seguinte, mas aí você pode fazer a pergunta em seguida, né? A mesma pergunta de novo. Por que a Europa tinha aço, tinha germes e tinha trigo e o pessoal aqui nas Américas não tinha? Porque para pensar, né? São seres humanos iguais. Então poderia ter doença do mesmo jeito, né? Eu acho que a única doença que passou das Américas para a Europa foi a sífilis, né? Há alguma coisa nesse sentido. A sífilis era uma doença europeia que acabou pegando o pessoal na Europa e causou muita morte, inclusive na Europa, porque era uma doença que, tal como os americanos não tinham resistência a outras doenças europeias, os europeus não tinham resistência a sífilis, né? Mas ainda assim, uma doença só e nem tão séria, ao passo que da Europa para cá eram dezenas de doenças e muito mais sérias, e acabou dizimando a população indígena no Brasil e no México e nos Estados Unidos, enfim, em todas as Américas, né? E bom, e na visão dele, isso acontece porque os europeus tinham mais contato com animais de estimação. Se você parar para pensar, galinha, porco, cavalo, cabra, boi, tudo isso foi domesticado aqui. Nas Américas, só o lhama foi domesticado, porque não tinham bons animais para domesticar aqui nas Américas, né? E a maior parte das doenças que a gente pega de animais que a gente domestica, né? Você vê a gripe aviária, a Covid que veio, sei lá, de morcego, não sei o que lá. Enfim, essas doenças são justamente transmitidas por animais que estão próximos dos humanos. Então, aqui na Europa, o pessoal tinha pego mais doença, porque estava próximo de animal, e aqui na América não tinha isso, né? Agora, no final, a conclusão dele, que mostra aqui, é justamente que a diferença seria continentes mais na horizontal e continentes mais na vertical. Então você tem continentes que tem uma região de área mais horizontal, você teria um incentivo maior para o crescimento e para o desenvolvimento, para domesticar mais animais e não sei o que lá, e uma troca cultural maior, ao passo que os continentes como a África e as Américas, que são mais verticais, acabariam tendo problemas nesse sentido, né? Acabariam tendo menos desenvolvimento. Isso não deixa de ser um determinismo econômico também. Mas tem uma vantagem nessa história, porque esse determinismo econômico só é relevante quando você não tinha tecnologia para contornar esse tipo de coisa. Então você pode entender que isso foi até um fator relevante
na época, né, dos descobrimentos e coisa e tal, mas hoje em dia não é mais um fator relevante, porque você tem agora, o Brasil agora tem porco, galinha, tem que ter a coisa toda aqui também, então assim, não há mais diferença nisso daí, a gente sabe mexer com aço também do mesmo jeito. Então, essa vantagem que a Europa teve na história passada e coisa e tal, não é mais uma vantagem hoje em dia. Então, esse determinismo econômico aqui é menos pior do que esse determinismo econômico aqui, porque a verdade é que esse daqui a gente não tem como mudar. Não tem como mudar a temperatura do Brasil. A temperatura do Brasil vai ser essa temperatura mesmo. Pode piorar um pouco com o aquecimento global, pode ser que melhore um pouco se tiver um resfriamento global, mas não vai mudar muita coisa no final das contas, né? E isso que eu acho que é o ponto central dessa história. Lembra, existe um estoque de problemas do Brasil e da Europa, um estoque do passado do Brasil e da Europa, né? O Marx chamava isso até de materialismo histórico, não sei o que lá. E, de novo, o Marx sempre estava errado com essas histórias todas, né? Mas num ponto ele tem razão. A Europa tem uma riqueza do passado acumulada de muito tempo, que é muito impressionante, né? Que faz a diferença no final das contas. Mas isso não é uma coisa determinística, isso é uma coisa que pode ser feita. A gente pode fazer isso no Brasil também, não tem problema, não tem nada que impeça a gente de conseguir desenvolver o país, né? E você tem exemplos de países que fizeram isso, vários países. O próprio Brasil melhorou muito. O Brasil já esteve numa situação muito mais pobre nessa lista aqui e já melhorou um tanto, né? A China também melhorou consideravelmente, né? Outros países aqui também tem. O mundo inteiro tem melhorado de fato em termos de riqueza, justamente graças ao capitalismo. O que eu acho que é o problema que é mais crítico no Brasil e que talvez faça mais diferença é o que eu falo para vocês, é a questão de contratos e confiança. O brasileiro é muito focado ainda em relações pessoais e não gosta de contratos e não respeita contratos, e isso gera um problema de confiança muito grande nas pessoas. Se você prefere confiar em quem você conhece, você acaba abrindo mão de várias oportunidades de negócio, né? Porque você acaba não fazendo negócio com pessoas que você não conhece. E ao passo que o contrato justamente minimiza esse tipo de coisa, permite que você faça negócio, compre e venda de pessoas que você não conhece. Essa é a grande beleza da coisa. Quanto mais você faz compras e vendas com outras pessoas, mais se enriquece a nação. É isso que falta. Na Europa, nos Estados Unidos, até no Japão e na Coreia do Sul, você tem essa cultura de contratualismo muito forte, das pessoas confiarem em contrato e obedecerem o contrato e coisa e tal. Então, ou seja, eu acho que isso daqui não acredito muito nessa correlação aqui, é uma correlação temporal por conta de efeitos do passado, por conta do fato de que a Europa se desenvolveu mais do que a África e as Américas no passado, muito mais do que representa um determinismo pela temperatura propriamente dita, né? E esse determinismo aqui eu acho que é mais razoável do armas, germes e trigo, né? Armas, germes e aço, mas também é o tipo da coisa que é superado. A gente já superou isso agora. É a questão da gente correr atrás de tirar a diferença para a Europa e para outros países ricos. E não é impossível fazer isso. É uma questão de desenvolvimento econômico, diminuir o tamanho do Estado, aumentar o contratualismo nas pessoas, a cultura das pessoas. Eu tenho certeza que o Brasil pode crescer muito ainda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.